diretamente aqui do 14º Encontro de Previdência Complementar da região sul, no Costão do Santinho, em Florianópolis, no segundo dia de palestras, evento e capacitações. Hoje pela manhã tivemos também um módulo, um painel com a participação da Débora, aqui da SCPrev, que está do meu lado, do Bruno também, que está agora aqui conosco, presente a essa mesa, para a gente falar de rentabilidade, mas falar principalmente deste comparativo do mundo dos investimentos, de por que aderir a um plano de previdência complementar e tirar alguns achismos, desmistificar alguns comparativos que muitas vezes eles não sejam muito claros, muito justos, e cá entre nós, a gente não compara alhos com bugalhos, né? E dentro do toda a técnica e o cuidado para um planejamento futuro, obviamente que a gente precisa de boa orientação, boas mãos e especialistas para nos auxiliarem. Então, agradeço a presença de vocês aqui por dividirem conosco um pouquinho só do nosso conhecimento. E, Bruno, vamos falar um pouquinho do que são todas essas propagandas que a gente assiste, desse universo aí atrativo, dentro das características talvez imediatas de rentabilidade, de CDI, de planos ICDB, né, de taxa Selic, se é mais atrativo eu aplicar aqui, aplicar acolá. O plano de previdência complementar, ele pode ser comparado a um investimento, por exemplo, um CDB? Bom, boa tarde, Carlos, aí, obrigado pela oportunidade. Assim, como uma das coisas boas que aconteceu aí nos últimos anos foram as pessoas conversar mais sobre investimentos. Fantástico, né? Num país assim que a gente não tinha essa cultura financeira, uma educação financeira, muito bom. Mas por um outro lado, assim, acaba tendo também algumas confusões, né? Muita gente acaba misturando investimentos que são voltados com a cabeça de pessoa física, o mundo da previdência complementar. Boa parte dessas informações que são passadas para as pessoas é aquilo que as pessoas mais querem, que é o resultado hoje. É pensar hoje, né? Eu quero ter já uma rentabilidade já para o próximo mês. E quando a gente fala de previdência, nós estamos falando de 30, 40, 50 anos. Então, por isso que a gente tem que pensar a previdência, né? Você ter uma previdência complementar como uma caixa separada dos teus investimentos. E digo mais, se você for parar para pensar, ele é o investimento mais importante que a pessoa vai ter na vida dela. Porque enquanto você é jovem, tu está trabalhando, você está fazendo várias atividades, você tem capacidade de gerar bastante renda. O momento da tua aposentadoria é o momento que tu reduz o ritmo. Então você tem que ter uma... A idade vai chegar, é inevitável. Para todos, para todos. Né? E com todas as informações que a gente acaba recebendo de consumir hoje, né? Porque pensa o seguinte, olha o conflito de interesse que é. Eu vou deixar de ter um consumo agora para pensar no meu futuro, lá daqui a 30, 40 anos. Ou eu vou deixar de fazer esse investimento que vai, né, pensando aqui mais no curto prazo, em detrimento de outro de mais longo prazo. Ou talvez a cultura, desculpa interromper, mas colaborando do que a gente ouve muito recentemente, assim, eu nem sei se eu vou estar vivo daqui a um mês, 2 meses. Exato, mas a questão é que é o seguinte, né, você pode até pensar isso, mas o tempo vai chegar. E você vai estar vivo, e o tempo vai chegar daqui a 40, 50 anos. E como que tu vai estar? E durando cada vez mais. Né? Até ontem, na abertura da nossa palestra, né, até brincaram, né, que a pessoa que vai viver 120 anos já nasceu. E digo mais, nós vamos ter muitas pessoas nesta geração que vão passar dos 100 anos. E o que elas têm de proteção para isso? Né? Então, Exato. Por isso que a gente tem que pensar a previdência de uma forma até com um pouco mais de carinho e sem misturar muito, né, com esses temas que a gente vê hoje, né, como o que eu tenho que aplicar hoje, já pensar no mês que vem, não. A pessoa tem que ter o seu plano de curto prazo, médio prazo, longo prazo e aposentadoria. E não pode esquecer disso, por quê? Porque é o momento que eu vou, como eu até estava começando no início da minha fala, né? Reduzir ali o meu trabalho, eu quero poder aproveitar mais a vida, viajar mais, garantir com que os meus prazeres de curto prazo eu consiga satisfazer pela minha vida inteira. Como saúde financeira, permita que eu também, além da saúde física, eu consiga planejar aquele meu bem-estar da minha família lá na frente. O ideal é que os dois cheguem juntos, né? Com certeza. E Débora, aproveitando aqui a sua participação já, né, imagina,
puxarmos um pouquinho desse seu conhecimento, principalmente da sua atuação junto à SEPREV na área de seguridade. O que seria a área de seguridade, o que é as garantias que ela oferta, a sua área de estudo e sua especialização? Divide conosco. Sou suspeita em falar, porque eu sou apaixonada por essa área. Mas a área de seguridade, ela nada mais é do que toda a trajetória do participante. Então, aquele servidor, no nosso caso, né, o servidor público que aderiu ao plano, desde o início até a aposentadoria, a gente acompanha ele. E eu até vou complementar o que o Bruno comentou aqui. Por favor. Porque a questão não é só a aposentadoria. E se eu não chegar até a data da aposentadoria, se eu não estiver vivo, como você mesmo comentou? Exatamente. Então, a Previdência Complementar, ela tem outros serviços que complementam isso. Porque tem a aposentadoria por invalidez, caso você seja acometido por alguma situação de saúde. Eu não controlo tudo, né? Exato. E também a questão da pensão por morte, para proteger os seus familiares. Então a reserva não é só para mim, obviamente é um legado que eu posso deixar, é uma garantia para os meus familiares. Mas continua, é interessante. Eu acho bacana justamente por isso, porque a gente consegue proteger as pessoas e ajudar naquele momento que elas mais precisam, que é o momento que a capacidade laboral ela reduz bastante e o poder de compra também reduz. Então a instituição, as previdências complementares, elas vêm para complementar esse momento que as pessoas mais necessitam de auxílio. Então, eu acho que é mais ou menos isso, pensando no futuro das pessoas. Jogando uma pergunta para vocês, porque há sempre uma confusão, até uma rotulação ao regime geral. Né? Porque o regime geral já passou por N reformas, a gente viu agora a última em 2019, e muito aqui vimos, né, entre diversos palestrantes que já se pronunciaram, que haverá reformas futuras. Com certeza. Há necessidade, porque ele depende sempre das novas entradas. É uma administração diferenciada, né? E as pessoas estão tendo menos filhos, né? E a taxa de natalidade reduzindo. Exatamente. Quem que vai contribuir para nós quando nós nos aposentarmos? A gente vê que a taxa de natalidade ela está em 2,8, 1,8, ela vem reduzindo ao longo dos anos drasticamente. E isso, com certeza, impacta diretamente no valor da aposentadoria, no tempo que você vai ter que pagar de aposentadoria. Porque aí essas pessoas que vão receber o benefício, elas precisam de alguém que esteja custeando o benefício delas. Porque o regime próprio e o regime geral... Os novos que entram lá no regime geral vão fazer o pagamento daqueles que estão saindo. Exatamente. Se parar de ter entrada, lá na frente vai sofrer. Nós temos que ter em mente o seguinte, né? O sistema hoje que nós temos no Brasil é o que nós chamamos de sistema de repartição, né? Que seria o quê? As pessoas que, né, estão trabalhando hoje são que sustentam os aposentados. Na década de 50, isso acabava funcionando muito bem, por quê? Porque, primeiramente, você tinha muitas pessoas trabalhando para pouquíssimos aposentados e, mais ou menos em torno dessa época, a pessoa, depois de aposentar, ela vivia, em média, em torno de 7 anos. Então, não vivia tanto depois da aposentadoria. Hoje, nós temos o quê? 7 anos. 7 anos. A pessoa se aposentava e vivia, em média, mais 7 anos depois da aposentadoria. Hoje, o cenário mudou drasticamente. Então, vejam só, qual que é o cenário de hoje, né? Você tem ali uma redução muito pequena, cerca de 2, 3 trabalhadores para cada um aposentado, né? Só que hoje a pessoa se aposenta e ela vive em média mais 25 anos. Então você tem que sustentar as pessoas por muito mais tempo e tem menos pessoas conseguindo sustentar este bolo. Por isso que é fundamental e importante o quê? Você pensar, né, nessa aposentadoria complementar, que é a capitalização. Você vai guardar para você. Então você não depende das próximas gerações estarem garantindo isso para você, porque é uma realidade. Né? Nós vimos na abertura do evento ontem, né, que nós estamos hoje numa população num formato de barril. Né? O Brasil a pirâmide etária, né? Pirâmide, né? Isso, exato. Que ela era uma população mais velha em menor quantidade, uma população mais jovem, agora estamos perdendo os jovens e crescendo. O Brasil está virando o país dos quarentões. Exatamente. Né? Então, e o que acontece? Com menos pessoas hoje tendo filhos, consequentemente são menos pessoas entrando no mercado de trabalho que vão conseguir sustentar essa massa. Então, naturalmente, nós vamos ter que ter o quê? Mais reformas previdenciárias, como nós tivemos aí nos últimos anos. E o que acontece? Muito importante para a pessoa física ela pensar o seguinte: eu não posso depender disso, porque, né, eu não sei como é que vai estar daqui para frente, no futuro, então eu tenho que já me capitalizar hoje, fazer o meu plano de previdência complementar para ter a minha segurança. Então, assim, no comparativo que a gente hoje
ouve muito, né? Vê, assiste também, porque as redes sociais proporcionaram um crescimento de informação numa velocidade assustadora. Muitas vezes é difícil em quem você acreditar. Existem muitos gurus, né? Esses gurus, talvez, formadores de opinião, que a gente... Não em descrédito deles, mas não é uma instituição com um lastro de administrativo, como as entidades de previdência complementar têm na sua formação seu escopo de times, de analistas, podemos assim dizer, né? Que faz análise de perfil, análise do sistema financeiro, para administrar esse patrimônio. Por quê? Uma pergunta simples que eu fiz essa semana do escopo da ASCPREV, das 13 entidades, né, que compõem a associação, o patrimônio administrado ele ultrapassa 20 bilhões de reais. Então, não é pouco dinheiro, né? Acho que a gente pode comparar que está chegando em torno aí de 40% a 50% da arrecadação de um estado como Santa Catarina, que é um dos estados mais ricos do país. Nisso, a capacidade de gerir o fundo, ela vai depender de um time muito grande e também, por que não, existe talvez melhores condições e melhores oportunidades de investimento para quem administra um fundo como esse. Com certeza. Quanto mais recurso, né, mais você consegue também angariar melhores taxas no mercado financeiro. O Bruno pode até colaborar aqui nesse sentido. E aí a gente consegue uma rentabilidade melhor para o participante. E o que eu acho interessante de frisar, a questão da previdência complementar, claro, especificamente da fechada, o que é a fechada, né? São segmentos que você precisa estar vinculado para conseguir fazer parte. Certo, no caso de uma empresa pública ou o próprio servidor estatutário, né? Exatamente. Ou até vinculado a alguma instituição como a OABPREV, de algum segmento claro, uma entidade específico classe também. Exato. Aí, qual que é esse ponto? Elas são entidades sem fins lucrativos. Então, todo retorno que for... É diferente de um banco. Com certeza, porque todo o retorno que você consegue dos investimentos, ele é repassado para esse participante. Então, você não tem que dividir com o banco, com a instituição financeira. Que não fica aqui, não é uma crítica aos bancos, tá? Mas é questão de comparativo pela lógica funcional daquilo que constitui aquele CNPJ. Ele tem propósitos distintos. Isso, cada um cumpre o seu papel. O que eu acho interessante é justamente isso, porque a previdência complementar ela é mais a longo prazo. E as instituições financeiras, elas são mais imediatistas. E aí eu concordo com você, cada um tem o seu papel dentro do mercado. E é importante só a gente conseguir separar para que os participantes tenham essa educação financeira e consigam diversificar então os seus investimentos e conseguir aplicar em cada segmento conforme a sua necessidade. Como o Bruno colocou, eu posso falar disso, a minha variação, a minha carteira diversificada, Bruno? A gente ouve tanto isso no mercado financeiro? O que a gente tem que se separar, né? Assim, quando a gente se fala, né, em investimentos, né? A pessoa está falando, pô, quero começar a investir, por onde que eu começo, né? Então a gente sempre fala... Já é difícil as pessoas se organizarem para reservar um pouco para si. Mas agora, eu reservei, onde eu vou aplicar? Vou te dar um dado. Claro. Tá? Ano passado foi feita uma pesquisa elaborada pela Febraban que era sobre como é que a população organiza suas finanças, né? 67%, ou seja, 2/3 da população brasileira não investe nada. Nada. 2/3. É bom a gente frisar o número. 2/3 da população brasileira não investe nada. Aí vamos lá. Depois nós temos ali cerca de 20%, né, que guardam somente em poupança, caderneta de poupança. Que é o mais acessível, mais popular, mais conhecido talvez. Exatamente. E o dado que eu quase caí para trás, que são 14% com apostas esportivas. Coisas que a gente vê tigrinho, coisas assim. Sim, bets da vida. E essas bets aí. E o restinho ali que sobrou, aí é todo o resto. Então... você vê o quanto que a gente tem para caminhar nesse setor para falar de investimentos com a população. Essa questão da própria educação financeira, né? Porque a pessoa, na minha leiguice agora, né? Vocês são especialistas, mas eu comparar o jogo de apostas com aplicação de recursos, não que esse comparativo esteja sendo feito, mas é daquele orçamento doméstico da forma que ele se destina. É que justamente, assim, vocês na área de comunicação até sabem muito. As pessoas são bombardeadas por informação todo dia. Então, muito embora, quando você vai abrir o teu celular, tu olha ali já uma informação. Se eu te perguntar à noite, o que tu olhou de manhã, talvez tu nem lembre. Não lembro. Então, e aí o que acontece? De todas essas informações, tem algumas que são muito bombásticas, que são apostas. Aí você vê lá na rede social o cara que ganha dinheiro com isso. E, infelizmente, a nossa população ela busca muito os atalhos.
É um mundo maravilhoso das redes sociais, né? Exato. A gente se projeta, a gente quer que as pessoas nos vejam daquele jeito e que, obviamente, a gente acaba comprando essas histórias bonitas que contam. Comprando. Então, o que é importante? Mas a boa poupança é aquela que você faz o quê? Tijolinho por tijolinho. É devagar, mas é criando uma boa base, uma base sustentável que vai te dar, né, uma vida muito boa e tranquila no futuro. Então, para começar, primeiramente, que a gente sempre fala da reserva de emergência, né, que são aqueles 3 meses de salário que você tem que deixar reservado. Em média são 3 meses ou de acordo com o perfil da renda? A maior parte das vezes é 3 meses que você tem ali de salário, deixar numa reserva super líquida, né, num fundo de renda fixa, CDI, um título público Selic. O emergência é aquele que eu preciso sacar imediatamente. Isso, imediatamente. Poxa, deu um problema no meu carro, alguma doença, alguma coisa, eu preciso sacar dali. Uma internação hospitalar? Exato. Essa daí é a primeira. Aí depois vem aquilo que a gente estava falando, né, que são os planos de curto, médio e longo prazo, que daí a gente vai fazer então essa diversificação, né? No curto prazo a gente vai preferir renda fixa, né, fundos assim mais de renda fixa. Para o longo prazo a gente consegue diversificar em ativos que têm mais volatilidade, que são mais arriscados, né, que a gente fala. Por quê? Porque no longo prazo, quando vem uma crise, ele até pode cair no curto prazo, mas o potencial dele de retorno a longo prazo acaba sendo maior. Então, e o longo prazo a gente pode dizer o quê? 20 anos, 30 anos? Olha, vamos assim, para ser bem dentro da velocidade que estamos nos tempos modernos. Vamos colocar assim mais ou menos específico. Vou dar bem uma média, claro, assim, uma média. Tá de mercado. Geralmente a gente fala, né, um curto prazo de questão de até 2 anos, né, um médio prazo ali a gente coloca ali até uma década, né, 5 anos a uma década, dependendo, e longo prazo acima de 10 anos, assim, né, basicamente. E aí você tem a aposentadoria, a previdência, que daí 30, 40 anos. Eu estou construindo com você um raciocínio te pedindo essas informações, porque você imagina, a gente está falando de uma aposentadoria de no mínimo 25 anos, que agora é um novo cenário. Anteriormente, lá nos anos 50, 60, eram 7 anos somente de usufruto. E o imediatismo que nós vemos agora, talvez nesse calor, principalmente nos tempos de moeda digital, né? Aqui, antes de a gente começar a gravação, a gente começou a falar de Bitcoin, Ethereum, né? Que faz as próprias redes de blockchain, que é ainda tão recente, onde num dia você pode ter muitos ganhos e no outro dia você pode não ter nada. Exatamente, assim, ó. E aí o que é importante eu como participante ou como pessoa investidora? Eu tenho que entender o meu apetite ao risco. Quando a gente vai entrar, por exemplo, nesse mundo das criptomoedas, né? Se eu tiver lá uma rentabilidade, né, num mês de 300%, eu vou estar feliz da vida. Mas eu estarei feliz da vida vendo num dia cair 80%? A pessoa ela tem que entender o seu perfil de risco. A gente costuma dizer que as pessoas elas gostam de ser muito agressivas na hora de ganhar, mas querem ser conservadoras na hora de perder. E como fazer a proteção desse investimento, né, Débora? Porque a partir do momento que já tem um acúmulo, como fazer toda essa gestão e como este patrimônio ser administrado de diversas esferas, né? Na SCPrev, por exemplo, quando a gente trabalha em seguridade, é cuidar de passivos. É isso? Posso resumir? É isso mesmo. Como é que se daria nessa grandeza? O passivo ele nada mais é do que o que você contratou, o que o participante contratou com você lá na frente. Então você tem isso para cumprir. E como é que você vai fazer para chegar lá? E aí é o apoio dos investimentos para que a gente consiga fazer, então, os investimentos de médio, curto, longo prazo, olhando para essa massa de participantes, para a idade deles. E vocês estavam comentando aqui, o investimento de previdência de 30, 40 anos. Isso para aqueles previdentes e que já são educados financeiramente e começaram a poupar hoje, né? Já começaram a investir hoje. Exatamente. Porque quanto mais tarde você começa a investir, maior é o seu esforço financeiro para que você consiga, então, fazer o juro composto, a rentabilidade trabalhar ao seu favor. A famosa bola de neve, né? Que todo mundo sonha em você ter aquele crescimento positivo financeiro. Se as pessoas tivessem talvez a noção de quanto juros compostos pode te ajudar, todo mundo ia começar o quanto antes a poupar. Porque daí, quanto antes eu começar, o meu bolo vai ser maior e a minha liberdade financeira vai ser maior também ao mesmo tempo. Né? Então eu também sou professor universitário. Que legal. E dou aula, né, de mercado financeiro e investimentos. Eu sempre falo, né, para os jovens ali da faixa dos seus 20, 21 anos, assim, comecem o quanto antes. Não precisa pensar, eu tenho que começar a investir 1.000 Não, nesse momento que você é jovem, o hábito é o mais importante. Comece com pouco e ao você criar esse hábito, isso vai vir de forma natural. A quantidade de zeros que você vai colocar depois ali no seu investimento vai ser com o tempo você vai melhorar. Ou seja, aquela receita primeiro eu pago para mim.
Primeira coisa, né? Eu gostei muito, né? Que foi apresentado que a gente ano passado assim, né? Você receita menos a despesa, o que sobra é o que eu guardo. Não. O que a gente tem que pensar? Receita menos o que eu guardo é a minha despesa. Eu tenho que me pagar primeiro. A pessoa mais importante da minha vida sou eu. Então, exatamente. Eu que preciso então me pagar primeiro, que é o quê? A minha segurança nos meus investimentos, nos meus planos, no compromisso que eu tenho de curto, médio e longo prazo, seja comigo, seja com a minha família que quer realizar um sonho comigo também, e é isso. Porque a gente precisa, claro, você tem que usufruir também dos sabores da vida, mas dá para usufruir também fazendo esse resguardo. Não é viver menos, talvez a frase maior é viver menos do que aquilo que você ganha, para que tenha sobras. Mas o seu raciocínio vai mais além, né? É você ter e conseguir se organizar para que você tenha capacidade de investimento pagando suas despesas e ter isso como uma rotina, a construção de um hábito saudável que lá na frente vai trazer grandes resultados. E começa desde pequeno, né? Eu achei interessante na palestra trazida agora pelo atuário, agora pela manhã, o Rafael Porto, e ele comentou que ele fez um exercício com as filhas deles. Comentou. Que eles têm a feira de ciências na escola todo ano. E aí, nessa feira de ciências, tem é como se fosse uma feira de ciência, não, uma feirinha, né? Com várias coisas para serem comercializadas. De artesanatos, doces, o que for. Isso, várias coisas. E aí, cada criança tem um valor para gastar. E ele deu R$30, a exemplo, para cada criança, cada filho dele, e elas foram lá e compraram, aí trouxeram um monte de coisa e uns doces, bala, goma. Ele disse, mas por que vocês compraram isso? Porque sobrou dinheiro. Aí ele disse, mas no próximo ano eu vou fazer diferente. Ele guardou essa informação, no ano seguinte ele disse, se vocês comprem o que vocês quiserem, mas o que vocês trouxerem de volta, eu vou dobrar. Vocês trouxerem 5 ou 10 reais, eu vou dobrar. Então ele já começa a ensinar. Então eu não vou ter 10, eu vou ter 20 ao final. Exatamente. E ele ainda brincou que ele ia ensinar sobre o risco de perda, né? Que ele ia dizer que ele ficou pensando se ele ia pagar ou não no final, né? Já para mostrar que tem esse risco, né? O risco do negócio. Mas é isso que é importante a gente frisar desta lição, tu vê. A gente nunca para de aprender o risco. Porque hoje a gente vê N atrativos, seja as instituições bancárias, seja das instituições financeiras do âmbito digital, como também N promessas que existem, sei lá, no mundo dos imóveis, né? de loteamentos, de qualquer investimento, de qualquer compra, de qualquer ativo, de qualquer espécie, envolve risco. Mas numa entidade de previdência complementar, existe todo um arcabouço legislativo de resoluções para garantir essa transparência. Isso. Tem a superintendência, né, de previdência, que regulamenta bastante e acompanha os fundos de pensão. E tem também a parte de investimento, que também é acompanhado pelo mercado financeiro. Isso, né? A gente tem, por exemplo, a nossa grande resolução, né, a resolução CVM 49994, né, que ela coloca, né, uma série de limitações para as assets, né, de compra de ativos, né, para evitar práticas assim que possam, né, causar assim volatilidades e perdas, né, irreparáveis assim para os fundos, né? Então, nesse sentido, né, então nós temos aí toda uma parte legal, né, que ajuda muito a dar confiança, né, para o sistema. Né? E além disso, daí também a boa prática, né, do gestor ali do fundo de pensão, né, de criar uma política de investimentos, né, para atingir os objetivos que tem, né, dos participantes, os anseios deles, né, que é fazer então uma política de investimentos em que ele vai fazer o quê? A boa diversificação para tentar atingir a melhor relação risco e retorno dos investimentos, né? A gente não consegue eliminar completamente, né, os riscos dos investimentos, mas a diminuí-los, né? Mas uma boa diversificação vai conseguir sim ajudar, né, a reduzir toda essa alta volatilidade, que essa é a nossa função. Agora, por favor, Débora. Desculpa até, Carlos. Só complementando, tem a questão da fidúcia também, que eu acho bem importante de trazer. Porque os dirigentes das instituições, eles respondem com o próprio CPF, capital próprio. Olha só. Então também tem essa responsabilização que eu acho que eu trouxe mais governança e mais solidez também para esse segmento. Falando da seguridade. Com certeza. O alinhamento de interesse. Ou seja, você não brinque com aquele patrimônio alheio que você vai ter responsabilidades, pode responder. O que ajuda a própria governança ali das entidades, né? Os conselhos,
que são responsáveis pela entidade são participantes assim, dos planos, que isso... O que é o mais importante nesse sistema? É fazer um alinhamento de interesses entre todas as partes, né? Para dar segurança até para aqueles novos, né, que vão estar entrando. E essa equipe de investimentos, com certeza, ela passa por capacitações constantes para acompanhar essa enorme, né, oferta que está dentro do mercado, dentro desse âmbito digital. A temática do 14º Encontro de Previdência Complementar é a humanização, né, nesse ambiente, nesta era digital, o que se demonstra que são ferramentas. Inclusive a própria inteligência artificial está aí para fazer talvez os trabalhos ordinários, aqueles braçais, mas a decisão ainda compete ao humano. E alguém precisa construir esse escopo, né? O escopo desse objetivo, dessa estratégia. E me perdi. Não, porque as pessoas lidam com pessoas. Você tem esse atendimento e atendimento das minhas necessidades. Eu não estou lá conversando com um robô que talvez, por mais que ele seja aperfeiçoado e saiba esse algoritmo, né? A gente fala tanto de algoritmo em redes sociais. Ele sabe dos meus hábitos, mas ele não sente. E a gente presta serviço para pessoas. Ótimo. Nesse sentido, né? Por exemplo, colocando ali para nós ali na área de investimentos, né, ali dentro da SCPrev, nós temos conseguido assim fazer uma união bem interessante, né, dessa questão do humano, que seria a leitura de um cenário econômico que não tem sido fácil nos últimos anos, esse pós-pandemia, né? Quem imaginava uma pandemia que durou 2 anos e ceifou tantas vidas, né? Exato, né? A gente começou falando aí de uma pandemia que não, só os 15 primeiros dias ali, e daqui a pouco durou 2 anos. A bronca foi grande. Foi. Mas a gente, hoje nós temos aí ferramentas, né, que nós utilizamos aí no mercado financeiro para encontrar boas oportunidades de investimentos, né, e de fundos, assim, que, por exemplo, vamos falar no nosso caso na SCPrev, que conseguiram aí, por exemplo, ano passado, um ano difícil, dar aí 40% de retorno em renda variável, né? Poxa. Que foi o quê? Enorme. Exato, a união disso aí, da nossa leitura de cenário, com esse novo ferramental digital aí, que nos ajudou a encontrar essas oportunidades. Então, o que a gente vê muito para o futuro, né? E o Congresso tem falado, né, o evento aqui tem falado bastante disso, né? A gente utilizar dessas ferramentas para aprimorar cada vez mais, né, para atingir o objetivo, no nosso caso de investimentos, né, aquela boa relação, né, o ponto ótimo do risco-retorno que a gente tanto busca. A maior rentabilidade dentro do menor risco, mas atendendo, obviamente, um período de maturação. Estamos falando aí de previdência que vai garantir o futuro de todos aqueles, né, que fizeram essa decisão inteligente, eu posso resumir dessa maneira? Pode, porque é uma decisão madura, de coragem. Não vou dizer de coragem, mas a decisão de você talvez num curto prazo se privar, mas pensando porque você vai ter usufruto a longo prazo. Até porque a gente sabe que não é uma realidade também de todos os brasileiros conseguirem, de fato, diversificar a sua renda e conseguir manter ainda assim o seu padrão de vida, né? Então, muitas vezes você acaba tendo que reduzir algumas questões de custo fixo e abrir mão de algo, né, agora, momentaneamente, pensando lá na frente, que é quando, de fato, você vai precisar mais, né? Nós estamos falando de gerações que já estão ultrapassando com uma certa facilidade, né? Antigamente era uma barreira de 80, 85 anos. Temos uma exposição hoje mais cedo, um editorial, um jornal que falava de um acidente onde uma velhinha de 42 anos teve a vida por um atropelamento. Uma velhinha. E no mesmo comparativo a gente vê hoje as moças de 70, 75 anos na academia exibindo os corpos esculturais e gozando de uma saúde plena. Por quê? Nossa tecnologia aumentou, nossos hábitos de vida mudaram, né? O ser humano está vivendo mais, mas por outro lado ele precisa se precaver. Então algumas lições devem ser aprendidas permanentemente. Vê só, né? A Débora até pode confirmar realmente se é esse número, né? Mas a gente até observou ontem um dado que foi mostrado que das pessoas de terceira idade é cerca de 1%, né? Que são totalmente independentes financeiramente. Que não preocupante, né? Preocupante. 1%. 1%. Então... Isso é o dado do último censo, né? Agora, 2022. Exato. E aí você vê o seguinte, né? Aonde que eu quero estar? Eu quero ficar dependendo de pessoas, de caridade, de parentes, ou eu quero ter a minha liberdade para seguir minha vida, para continuar realizando os meus hábitos de consumo que eu fiz a vida inteira, de poder conhecer novos lugares, né? De poder aproveitar talvez uma fase excelente da minha vida, né? Que vai ser esse momento de pós a aposentadoria. Mas
para eu fazer parte desse 1%, eu tenho que tomar essa decisão já e criar esse hábito hoje, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou formando a minha família, né? Realmente poder pensar que este longo prazo vai vir e como que eu quero estar. E já pensar também o que você vai fazer. Claro. Como é que eu me vejo lá na frente? Não são mais só 7 anos. Você não vai estar sentadinho, como é que a aposentadoria nos seus aposentos, esperando a morte chegar. Pelo contrário, você ainda vai estar vivendo e você tem muito tempo de vida, muitos anos. Até porque hoje, até 30 dias de férias, a gente fica enjoado de ficar fazendo descanso, né? Nossa. Exatamente. A gente quer estar ativo, quer estar com saúde, descobrindo, estudando, ou por que não, tendo novas oportunidades profissionais também? Sim, o que tem surgido agora também é a economia prateada, que eles chamam, que é justamente voltado para esse segmento, que são pessoas que estão demandando de outros serviços. Porque agora, esse momento, elas começam a aproveitar mais. Até o que eu estou trazendo de novo, o atuário de hoje de manhã, que ele comentou a questão de saúde física, alongamento, yoga, pilates. E é exatamente isso, para que a sua saúde mental, a sua saúde financeira e o seu corpo, eles converjam para o mesmo lugar, né? Eles cheguem juntos. Importante, né, porque você falou, a gente se preocupar também com a saúde mental. A gente fala muito de saúde sempre ligada ao âmbito físico, né? Quase que performático. Mas nada melhor da gente ter a tranquilidade de saber que você tem um investimento que te rende, que lá na frente você vai estar... Não é a fase de amparo, me corrija se eu estiver equivocado, mas usufruindo daquela economia que eu fiz para que eu tenha tranquilidade e realize os meus planos, a qual eu me objetivei, com sua plenitude, com atendimento e sua tranquilidade. Para isso, planejamento, decisão e contar com auxílio profissional. Isso aí. E aí, nesse sentido, também é bem importante, né, para o participante, né? Eu acho que a melhor forma dele buscar realmente informações para cuidar do seu patrimônio, né, seria com quem está até lidando ali diretamente com os recursos dele, né? Por isso que nós, como entidade, a gente está sempre buscando capacitações, participando de eventos, né, trocando informações entre os nossos... Como nós vemos agora, são 400 pessoas, né, diversas regiões do país, em plena atividade colaborativa, também de capacitação e com grandes nomes aí compartilhando seus conhecimentos. E aí o que acontece, como a gente vive a boa parte, né, das pessoas estão muito conectadas com o digital, que vem informações de todos os tipos. Né? E inclusive tem muitas pessoas que gostam de delegar a terceiros a decisão dela entrar num plano ou não. Bem comum. E o que eu acho bem interessante até de comentar é a influência desses formadores de opinião. E aí eu falo de diversos âmbitos, que pode ser o meu colega de trabalho, porque eu sei que ele tem um conhecimento maior de investimento, então eu vou procurá-lo. Um parente próximo, pode ser inclusive um sindicato, uma associação que eu sei que é especializada nisso, que tem esse tipo de conhecimento. Então, um trabalho que nós fizemos lá na instituição, inclusive, foi falar com esses formadores de opinião para entender a visão deles também. Ter essa aproximação, entender o público, né? E conseguir explicar quais são as regras, quais são as implicações, para que eles também pudessem formar, então, melhor essa orientação que eles vão repassar adiante. Porque eles têm uma grande importância, com certeza, na decisão dessas pessoas. Eles são uma ponte e, na opinião de vocês, ainda pairam muitas dúvidas? É um tema ainda que precisa de ampla ampla comunicação, né? E amplo diálogo com todas as esferas? É bastante coisa, né? Não, porque o que acontece? Como o mundo da previdência complementar para muitas pessoas é novo, então traz a cultura do investimento de curto prazo, PF, para dentro lá, né? E aí às vezes acabam tomando assim decisões, né, muito erradas, né, nesse sentido. Precipitadas, talvez. Exato. Tá. Então assim, o que né, o que nós temos feito, assim, a gente tem tentado até abrir mais a nossa casa até ali para os participantes, né? Por exemplo, nós lá dentro da área de investimentos, né? Agora estou sendo apelidado como TikToker lá da entidade, né? Mas por quê? Inclusive, dê uma olhada lá nas nossas redes sociais, que está bem legal, tem conteúdo bem bacana. São adequações de linguagens, nós vimos hoje de como a comunicação assertiva, ela pode ser feita em 1 minuto.
Exato. Então a gente tem colocado, por exemplo, né, nós temos lá, né, um quadro que nós chamamos de Café com Investimentos, né, que a gente fala para a nossa equipe tudo o que está acontecendo no mercado financeiro, mas a gente também agora tem colocado ali vídeos para os nossos participantes explicando, né, o que aconteceu neste mês, quais foram os eventos, porque daí a pessoa começa a entender, poxa, então agora eu sei por que né, o meu retorno ele foi tantos % num mês, né? Seguridade também vai trabalhar nesse também material aí de dúvidas ali, principalmente. Por quê? Porque daí a gente consegue se abrir mais, a gente consegue estar mais próximo do participante e aumenta a credibilidade. Aumenta a credibilidade e reduzir ruídos. Né? Não, e quando ele pergunta, é excelente. Porque se ele pergunta, ele te dá possibilidade, ele te dá lugar de fala. Então você consegue transmitir a informação para ele. O mais difícil, eu acho que é a gente conseguir fazer uma pessoa que não quer te ouvir. Agora, se ela já quer ouvir a sua resposta, independente da pergunta. Independente da forma que ela chegou, que por vezes ela acaba vindo com um pouco de ruído, você tem essa possibilidade de desmistificar e de clarear aquelas informações. Então eu acho muito bacana porque às vezes os participantes eles vêm conversar com a gente até de uma certa forma chateados, revoltados, porque o meu investimento está ruim. E a partir do momento que a gente mostra o cenário, como é que está acontecendo, como é que a gente está colocado com as outras instituições, com a rentabilidade, todo o cuidado que a gente tem de governança, a questão da política de investimentos que é aprovada, que é revista, que é acompanhada anualmente. E essa transparência é plena, é mostrada em relatórios. E ele consegue acompanhar até digitalmente, a hora que ele quiser. De toda forma, o participante, né, lá conosco na CEPREV, ele tem todas as informações necessárias para isso, né? Nós temos a nossa carta ao participante, né, um documento aí que a gente explica, né? Agora, além da carta, né, para os participantes que gostam de uma rede social, temos lá todos os vídeos agora que estão indo aí para redes sociais explicando, né, bastante o cenário. E aí a gente fala, né, muito também em vídeos, em perguntas e respostas, da importância da diversificação. Muita gente fala, vou deixar só no CDI e tá tudo certo. Nem sempre. Pensando em longo prazo, a melhor coisa é você diversificar. Inclusive, nós tivemos até em momentos de curto prazo que, se não fosse pela diversificação em investimentos no exterior, em dólar, em bolsa local, em multimercados, não teria nem batido nem o próprio CDI. Aliás, esse investimento, né, ele não teria nem superado o CDI, como acabou superando o CDI. Por quê? Porque foi por conta de toda essa diversificação. E quando se fala longo prazo, não significa que aquele investimento ou aquela taxa de juros, a famosa Selic, aquele pagamento que está sendo feito para as instituições bancárias, ele vai ser perpétuo, né? O mercado financeiro, ele oscila. E tem uma questão que eu acho bem importante, que a gente até estava comentando antes de iniciar aqui, que eu acho importante frisar. A rentabilidade está ruim, ok. Não é o momento de eu retirar o valor que eu tenho acumulado lá, mas é o momento de eu investir, porque eu consigo comprar muito mais cotas. E elas depois vão rentabilizar com a nova rentabilidade. Então, isso também vai gerar, e vai de novo aí o juro composto trabalhando e aumentando a sua riqueza. Que aquela cota continua sendo uma cota, aquele papel continua sendo um papel. Exato. Hoje ele vale menos, eu paguei menos, lá na frente ele vale mais. Você compra muito mais. E o importante é colocar o seguinte, né? É um erro desse entrada e saída, por quê? Porque o costume que as pessoas têm de pensar no curto prazo e confundir esse investimento de previdência como se fosse um outro qualquer. Seria talvez um investimento que você não devesse sair, porque esse é para o longo prazo, é uma proteção social sua. Você tem que sair da volatilidade, às vezes de uma criptomoeda que está muito forte, hoje, no curto prazo, né? Sim, hoje. Então, amanhã pode não ser. Exato. Então, por isso que a gente tem que fazer, eu sempre insisto muito nisso, né? Os planos de curto, médio e longo prazo e cada estratégia para curto, médio e longo prazo. O problema é que é o seguinte, as pessoas botam tudo num bolo só e aí fica, né, o entra e sai muito, muito rápido. Até porque não são especialistas nesse tipo de assunto, embora possa parecer simples em alguns momentos, né, tem seus afazeres, mas o importante é saber aonde tem uma fonte segura de consulta e onde possa buscar essa assessoria, que é uma assessoria permanente
né, de toda a forma e a relação que está sendo feita com uma entidade de previdência complementar, e com certeza na SCPrev é feito já dessa forma. E decorrente de toda essa discussão que a gente aprende, claro, contar com os especialistas, muitas vezes para acompanhar todas as nuances do mercado financeiro, saber qual é a melhor aplicação, saber em qual o melhor momento fazer a variação, talvez, desses investimentos, não seja uma tarefa para todos nós, e sim para aqueles que estudam esse tipo de mercado e possam oferecer essa segurança. Dentro de toda a oferta de informações que nós temos hoje, nada melhor do que contar com entidades que são credibilizadas, que já fazem a gestão de fundos, né, de uma soma considerável, porque tem todo o período e a maturidade, por que não? Contam com especialistas do escopo, como a gente já sabe do Bruno e aqui da Débora, que estão conosco na SCPrev. Algum recado agora para as pessoas que não é que não aderiram, mas que tenham cada vez mais segurança de toda essa aproximação, de todo o zelo e a humanização que está por trás ali desse auxílio, né, desse planejamento e desse suporte que ele se dá lá para o tempo de seguridade, do tempo que eu quero a seguridade para a minha aposentadoria. Essa relação de longo prazo. Eu acho que é importante você procurar informação o quanto antes. No nosso próprio site, nós temos também diversos vídeos que são bem didáticos, que eles explicam desde o início, né? Até para começar a assimilar um pouco mais essa ideia de previdência, de investimento. Mas, se quiserem também indicação de outros materiais, fiquem à vontade para nos acionarem também, né? Estamos aí à disposição também para compartilhar informação. Na scprev.com.br. Isso mesmo. E o @, das redes sociais. SCPrev. Exatamente. Bruno. Bom, eu sempre digo o seguinte, né, para as pessoas. Como que eu quero estar daqui a alguns anos? Como é que eu quero estar com o meu patrimônio daqui a alguns anos? Eu quero depender de outras pessoas? Eu quero correr um risco de uma previdência pública, né? Não, eu quero ter a minha liberdade. Então, o mais importante disso é o quê? Eu pensar, então, no meu futuro, né? Eu pensar talvez no momento, no investimento daquele que eu considero o mais importante da vida da pessoa, que é quando ela vai realmente viver de renda, né, que a gente fala muito em investimentos. Então esse talvez é o melhor caminho, né, para a gente pensar no nosso plano de previdência complementar. E aí, caso, ir buscar daí as informações com aqueles, né, que realmente estão ali no dia a dia, né, que somos nós lá na SCPrev, que podemos ajudar quanto às dúvidas voltadas à seguridade, quanto às dúvidas voltadas a investimento, como que é aplicado, como é que é feita, né, a diversificação dos investimentos, quais são os fundos ali que são aplicados, né, como é que é feita na escolha desses fundos, né. Então, por isso que é muito importante a gente buscar já essas informações para ter a nossa proteção social. E esses serviços estão muito próximos. O quanto antes buscar, melhor, né? Mais rentabilidade, mais recursos você vai acumular. Mas também para quem está pertinho de se aposentar, eu diria também para vir conversar com a gente, que também tem soluções, a gente pode verificar ainda um futuro aí bacana para você. Interessante, porque quem construiu o hábito de poupar, ele poupa a vida inteira. Mesmo após a aposentadoria, recebendo seus benefícios, ele faz esse resguardo e existem maneiras também dele preparar-se cada vez melhor para esse legado que ele possa deixar e também usufruir daquilo que se planejou. Gente, obrigado pela presença de vocês, obrigado Bruno, obrigado Débora. O 10º encontro de Previdência Complementar continua, a movimentação já está grande, a gente já está vendo aqui por meio dos espelhos, do vidro, já que terminou mais uma capacitação e vamos para assistir a próxima. Continua com a gente vem com mais novidade por aí. Obrigado. Valeu, obrigado.